Oi pessoal, eu sou Miguel Chain, esse é mais um vídeo pro Diário do Culturismo e é um vídeo sobre o New York Pro. Um vídeo chato de fazer, um vídeo onde eu vou ter que comentar o revés, a derrota do Eduardo Correia, que não foi merecida na minha opinião. Na minha opinião, ele merecia sim ter vencido. Tô muito triste, tava torcendo muito pelo Correia, como eu falei nos outros vídeos, ele é um cara que vem na idade moderna do bodybuilding nacional. Ele foi um cara que abriu o caminho, destrinchou aí o mato para todo mundo poder passar depois. Ele foi o cara que primeiro foi competir no exterior, que mostrou para os brasileiros que a gente sim podia vencer, que a gente sim podia sonhar com o título do Olímpia. Então esse cara é um cara que é uma instituição para o nosso esporte, é um cara que merece muito respeito, é um cara que eu tenho uma amizade e uma convivência de muitos anos, trabalhando na mesma empresa durante muito tempo, já fiz várias entrevistas com ele. Enfim, é um cara que eu tenho o maior respeito, que eu gosto muito e que eu queria muito, estava muito ansioso e eu queria muito tê-lo visto vencendo esse New York Pro, porque diante de tudo isso, a lesão, as cirurgias, aquela coisa de que todo mundo falando que ele não poderia voltar nunca mais, todo aquele negócio de ficar 3 anos parado, e ele volta trazendo uma forma tão boa quanto ele parou, ou se não melhor do que quando ele parou. Então o cara é realmente uma máquina, o cara é realmente um cara pra gente tirar o chapéu, é diferenciado e ele comprovou. Eu vou explicar um pouco mais isso no vídeo, mas ele comprovou sim, que ele pode, ele tem toda a chance do mundo de vencer o Olímpia esse ano. Pessoal, antes de começar o vídeo eu queria falar um recado rápido também para vocês sobre a parte de membros do canal, aquela história dos apoiadores do canal. Vai começar, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, um pequeno apoio mensal para permitir que a gente consiga continuar produzindo vídeos, e quem apoiar vai ter direito a um vídeo, um podcast semanal, alguma coisa assim, e uma live mensal também comigo, fazendo perguntas e respostas. Eu vou fazer um vídeo essa semana explicando direitinho como vai ser, só para deixar claro, quem achar que não deve colaborar, que não pode por qualquer motivo, não vai ter prejuízo nenhum, o canal continua o mesmo, os vídeos continuam os mesmos. Vamos para o vídeo do Eduardo Correia então. O New York Pro aconteceu esse fim de semana e o Correia ficou, como todo mundo viu, no injusto segundo lugar. O brasileiro ficou indignado, teve uma revolta nas redes sociais, uma briga muito grande, todo mundo falando que foi roubado, que é isso, que é aquilo. E aí, pessoal, eu acho que a gente tem que parar e pensar um pouco. O fã, tudo bem, eu compreendo, o fã precisa muito, ele na verdade ele pensa muito com a emoção, ele não é racional na maioria das vezes, raramente, às vezes ele é racional se a gente for pensar bem. E a gente tem muitos fãs novos, e a gente vê que tem um efeito manada, alguém começa a falar uma coisa, todo mundo começa a falar igual, robô. Teve vários amigos meus, caras que eu respeito, caras que eu gosto muito, que vieram no inbox cobrar de mim algumas coisas. E a questão é a seguinte, eu sou um jornalista sério, a minha ideia aqui é ter jornalismo sério, informação de qualidade, séria e imparcial o tempo todo, e eu muitas vezes vou falar o que você não quer ouvir. É chato, mas eu vou falar o que você não quer ouvir, vou falar às vezes o que o fã não quer escutar, não tem jeito, mas eu prefiro ser assim, eu prefiro falar a verdade, porque a minha missão aqui é educar vocês, é trazer informação, é fazer com que o povo brasileiro, que o fã brasileiro seja mais crítico e aprenda a ser mais crítico, ter um olhar mais elaborado sobre o que é o fisiculturismo, como que é o julgamento, como que é o bodybuilding. É um esporte subjetivo, muitas vezes a gente não vai entender, e aí a gente tem que entender que o esporte é assim, e quem não entende, quem não quer entender esse lado subjetivo do esporte, que é muito diferente de uma corrida de 100 metros, quem cruza a linha primeiro ganha, é muito diferente do powerlifting, que quem levanta mais peso ganha. O bodybuilding não é assim. Então, se você não consegue entender esse fator subjetivo, se você não quer aceitar o fator subjetivo, é melhor você procurar um outro esporte para assistir, porque você vai chatear muito, você vai ficar nervoso à toa. Eu fiz declarações no meu Instagram, comentando sobre a derrota do Correia, falando que eu sentia muito e fui bombardeado mais uma vez. Por quê? Porque eu não falei que foi roubado. O pessoal não quer apenas que eu fale a verdade, eles querem que eu fale o que eles pensam. Então, mais uma vez, eu fui criticado por falar que o cara não foi roubado. Onde já se viu isso aí? Então, tá ficando meio chato isso aí, pessoal. Eu acho que o fã tem todo o direito de pensar o que ele quiser, cada um tem a sua opinião, mas, por favor, não tentem me forçar a ter a sua opinião. E eu, no meu papel de jornalista, eu acho que eu preciso ser profissional, eu tenho que ter responsabilidade.
Então, quando um fã fala que foi roubado, a gente entende, pô, o cara tá naquela emoção. Quando o pessoal da mídia fala, ah, foi roubado, com certeza foi roubado, não sei o quê, a gente não pode afirmar isso aí. Definitivamente a gente não pode. É uma coisa amadora e irresponsável acender uma fogueira dessa. Porque a gente pega, nenhuma revista de política, nenhum jornal de política vai afirmar, com todas as letras, afirmar que tal político, tal pessoa é ladrão, que foi um roubo, sem ter todos os documentos provando. Porque sim, isso é ser sério. Agora, roubou, por quê? Porque eu acho que ele merecia ter vencido. Então, é complicado isso aí. Mas o fato de eu não dizer e não achar que foi roubado, não quer dizer que eu concorde. Eu discordo totalmente do resultado, eu discordo totalmente dos call-outs, eu discordo totalmente do scorecard também, que teve até nas prévias, o cara que ficou em terceiro, um dos árbitros deu o primeiro lugar para ele. Então foi uma bagunça total esse julgamento. O Aaron Singerman, que é o CEO da Redcon também, que deu uma premiação, ele fez um comentário, falou assim que... Ele disse o seguinte, a gente não pode falar que os árbitros estão errados porque eles são árbitros profissionais e eles, em tese, estão sempre certos. Mas eu acho que eles tiveram um erro de cálculo muito grande aí. E eu concordo. Foi um erro de cálculo muito grande, foi uma lambança nos resultados. Quando começaram as prévias e o primeiro call-out foi feito, a gente tinha 6 atletas, 2 de um lado, 2 do outro e 2 no meio. Esses dois um deles era o Ashkanani e o outro era o cara que foi em terceiro. Eu já falei, putz, eles não vão dar o título pro Correia. Ali já dava pra ver que o físico do Correia não era o que os árbitros queriam na noite, vamos dizer assim. No final, aí fizeram toda a primeira comparação com todas as poses, aí repetiram todas as poses, eu falei, bom, agora vamos pôr o Correia no meio. Não puseram o Correia no meio, deixaram ele do lado, e só na última pose da segunda rodada de poses, que era muscular, que trocaram o Correia e puseram perto do árabe. E é bem uma pose que o Correia perde pro árabe, que é uma pose que pede muito volume, largura, e o árabe ganha dele nisso aí. Então foi estranho. O Correia chegou muito bem, foi melhorando ao longo das prévias, mas o Ashkanani também foi melhorando ao longo das prévias e veio muito bem nas finais. E aí tem gente que vai questionar e vai falar assim, vai dar um argumento de que o Ashkanani venceu porque ele chegou muito melhor nas finais. A gente quebra esse argumento rapidamente mostrando o scorecard, dizendo que ele ganhou nas finais e nas prévias. Então, nas prévias, mesmo daquela condição muito pior que ele estava, para os árbitros, eles já julgavam que o Ashkanani era o vencedor. Então, ele ter melhorado nas finais não mudou muita coisa. Bom, tendo dito isso, a gente vai fazer uma revisão das fotos aqui e... Mais uma vez, eu não concordo com o que aconteceu ali, mas eu vou tentar, como eu sempre faço em várias competições... Aí outra coisa, o que acontece? Tem muitos fãs novos aqui no Brasil, muitos fãs novos. A galera tá começando a ver o bodybuilding agora. Então eu queria que você fizesse uma reflexão. Eu quero pedir para que você, fã, para que você, cara aí que quer ser da mídia, que quer ter um canal, que quer fazer, vamos refletir um pouco, vamos pensar um pouco. Se fosse o contrário, se fosse o Correia ou o Brandão vencendo um campeonato de forma bem suspeita como foi essa, será que a gente estaria fazendo tanto estardalhaço assim? Será que a gente estaria lá em vários perfis criticando a arbitragem? Como que a gente ia agir? Então eu tenho certeza que seria diferente. Então vamos refletir, vamos pensar nisso. Pensando no bodybuilding, eu fiz um comentário falando na Correia, eu sinto muito chateado, mas o esporte é assim que são as coisas. Aí várias pessoas, você tá falando que então assim é roubado e tudo. Eu fico triste porque o cara não consegue, a gente vê que tem tanta emoção envolvida, o cara tá tão emocionado e tão envolvido pela massa que tá repetindo isso, que ele começa a nem conseguir interpretar o português direito. O que eu quis dizer naquela postagem, para ficar bem claro, que o esporte assim mesmo nem sempre a gente vence todas, nem sempre a gente ganha todas. O esporte é assim mesmo. A gente vai ficar triste, mas a vida é assim. Não fiz menção nenhuma, o esporte é assim mesmo, roubado. E infelizmente as pessoas tentam colocar isso na minha boca. É muito triste isso aí, essa forma de tentar se promover desse jeito. Sobre o bodybuilding, decisões controversas sempre existiu, sempre vai existir. É um esporte subjetivo, sempre vai ter isso, uma coisa que fica muito absurda nas olhos do público, que para os árbitros nem tanto. Enfim, um exemplo clássico disso é em 2001, Jay Cutler. Para muita gente, Jay Cutler venceu o Coleman em 2001 e foi um roubo o Jay não ter vencido.
Só que em 2007, o Jay ganhou o título do Mr. Olympia em cima do Victor Martinez. E todo mundo fala, gerou uma grande comoção, e o que se tem hoje é que o Jay não merecia ter vencido, que o Victor Martinez era muito melhor, que foi roubado por Jay. Então, qual que é o nexo disso? Eles roubam contra o cara num ano, depois roubam a favor do cara no outro. A gente tem que tentar entender que acontece, vai acontecer. Resultados controversos vai acontecer para um lado e para o outro. Eventualmente vai acontecer. E isso sim, o bodybuilding é assim, feito de resultados controversos, em algumas vezes, por ter uma questão subjetiva grande envolvida no julgamento. E eu posso falar isso porque em 2001, 18 anos atrás, eu vivi aquele momento. Eu acompanhava através de fóruns, de revistas. Eu vivi, a gente não tinha rede social, mas eu vivi todo o que aconteceu, todos os comentários dos fãs depois em fóruns americanos, toda a repercussão do caso, que alguém ouviu dizer e me contou, eu vivi aquilo. E tem muita gente hoje brigando, não estava nem nascido naquela época. Em 2007, quando o Jay ganhou, de uma maneira controversa contra o Victor Martinez, eu vivi aquilo, eu estava lá, em fóruns, em revistas, lendo tudo, acompanhando. Eu vivi no centro disso aí tudo, eu vivi a repercussão. Foi a mesma coisa, muitos fãs, muita gente no mundo todo. Como foi dessa vez, a vitória da Ashkanani vencendo Correia foi uma coisa que comoveu o mundo. A gente tinha pessoas do mundo inteiro consternadas com isso e se sensibilizando a favor do Correia. Mas na minha opinião, o Correia deu uma mensagem muito forte, foi o que eu falei. Caso ele vença, vai ser muito bom. Mesmo que ele não vencer, vai ser por muito pouco. E ele perdeu por muito pouco do Ashkanani. Por muito pouco. A gente pode até argumentar que ele ganhou. E hoje a gente tem dois caras muito fortes. A gente pensa em nomes que são relevantes no Olympia, depois que o Flex Lewis saiu. É o Derek Lunsford e o Ashkanani. Tem o Kamal Garni, mas ele não é um cara que vai ficar muito tempo. Tenho toda certeza. Esses dois caras são os caras fortes. E o Ashkanani provavelmente veio competindo no New York. A estratégia dele, supondo que tem uma estratégia, foi: eu preciso ir lá porque eu estou preocupado com o Correia. Se esse Correia chegar bem, pode ser um problema no Olympia, então eu vou lá para vencer o cara e ganhar impulso. Então quando o cara vence mais shows, ele vai ganhando mais impulso. O nome dele vai sendo mais falado, ele vai sendo visto de maneira diferente. Então ele quis chegar aqui provavelmente para fazer isso. Na minha opinião, o tiro saiu pela culatra porque ele se mostrou pior que o Correia. Ele venceu de uma maneira que foi totalmente criticada e totalmente controversa e totalmente negada pelo grande público. E isso, na minha opinião, ao invés de gerar um impulso para o cara, joga ele para trás e deu um impulso de moral para o Correia. O Correia deve competir nas próximas semanas. Tem, acho que Porto Rico esse final de semana, tem Toronto Pro, tem vários shows aí em semanas seguidas. É impossível, na minha opinião, o Correia não conseguir vaga, a menos que ele não queira. É impossível, com a condição que ele tá, ele não vencer algum desses shows. Então ele vai chegar no Olympia. E uma coisa, no Olympia, se o Ashkanani vier desse jeito, ele não ganha, porque o árbitro-chefe é outro. O árbitro-chefe é outro, a visão do Olympia é outra. Ele vai precisar vir seco, ele vai precisar vir bem rasgado e seco. Se ele vier seco, ele vem menor. E aí essa vantagem de volume tão grande que ele teve pro Correia, que não foi tão grande assim, mas foi grande, diminui bastante. Se ele vier bem seco como ele deve vir, as pernas dele virão bem pior. Aí vai criar uma desproporção ainda maior. Então, na minha opinião, ele está num mato meio sem saída. E o Correia está numa posição muito boa. Acho que sim, a gente tem que ficar indignado com a derrota, mas já passou, acho que acabou por aí. Vamos dar força pro Correia. Como ele disse, nada pode tirar a importância desse dia. Foi muito importante pra gente ver ele voltando. Ele vai competir, vai ganhar vaga e vai lutar pelo título. Eu tenho certeza que ele vai lutar pelo título e eu tenho certeza que ele tem totais condições de vencer. Eu acho que ele já venceu o Ashkanani aqui. Ele tem totais condições de vencer o Ashkanani no Mr. Olympia. O Lunsford é um físico muito bonito e tal, mas ele não tem aquele aspecto sólido que o Correia tem, aquele aspecto dry que o Correia tem. E isso no Olympia pode contar muito para o Correia. Vamos analisar um pouquinho as fotos. Então eu vou tentar mostrar para vocês, como os árbitros escolheram assim, eu vou tentar mostrar para vocês o que pode ter levado os árbitros a pensarem desse jeito. Eu sempre fiz isso na revista, sempre faço isso nas minhas revisões pós-campeonato.
talvez vocês não percebam porque não é com brasileiro, mas quem é fã do canal já sabe disso. Então, eu vou mostrar para vocês, a ideia aqui é mostrar como os árbitros pensam, o que levou os árbitros provavelmente a dar essa vitória para o Ashkanani. Vamos lá então para as imagens. A gente tem aqui, primeiro a gente tem o duplo bíceps de frente, então a gente vê que o frame do Ashkanani é maior, ele é mais largo, ele tem volume, ele está cheio, obviamente. A cintura dele não é tão estreita quando, né? A do Correia também não, mas eles, enfim, o Correia está muito mais seco, muito mais cortado, com cortes muito mais profundos e não tão menor assim nessa pose. Nessa pose, o Correia, o condicionamento do Correia leva ele. Os cortes, o aspecto sólido. O cara aqui, ele tá fofo. Ele não tá tão bem assim, o Ashkanani. E os quadríceps deles também não estão tão bons. Embora os do Correia também não estejam tão cortados assim como já estiveram. Mas eu acho que é uma questão de tempo para que isso volte. A próxima pose é a expansão de dorsais. Aí na expansão de dorsais, essa pose está um pouco de lado, essa foto, infelizmente. Os dorsais do Ashkanani são muito grandes. O grande dorsal em si. Vocês vão ver isso na foto de abdominais e coxa. Bem mais largos, bem maiores, espessos do que o do Correia. Então a gente tem aqui ele mais largo, de ombro a ombro, e mais largo aqui nos dorsais, o que é uma preocupação. E o Correia não tão menor assim, mas muito bem condicionado. Então a gente viu que a gente teve aqui uma luta entre um cara gigante com muito volume e um cara muito bem condicionado. A grande questão é a que a gente sempre fala, a subjetividade disso aí. Por quê? Os árbitros provavelmente levaram em conta o seguinte, que a vantagem de volume que o Ashkanani tinha em relação ao Correia era maior do que a vantagem que o Correia tinha em condicionamento e estética em relação ao Ashkanani. O Correia estava assimétrico, mas o Ashkanani estava desproporcional, as pernas dele não estavam tão boas quanto a parte superior do corpo. E aí, como que isso é levado em conta pelos árbitros? É subjetivo, é difícil dizer como que eles levam isso em conta. Então, a tônica do negócio foi essa, volume versus qualidade muscular. Aqui nas poses de lado, é difícil pela posição aqui, mas as pernas do Correia são muito maiores, ó, um volume muito maior, o femoral do Correia é muito maior, o quadríceps muito mais cortado, a separação muscular muito grande. É uma vitória aqui boa para o Correia, meio de que de sobra nessa pose. Aqui, como eu falei nas prévias, é onde a gente pode começar a se preocupar, porque a largura do cara é muito grande e ele supera o Correia em largura. Acontece que o Correia está muito mais seco, tem muito mais cortes, tem um aspecto muito mais sólido, tem muito mais qualidade, muito mais separação muscular e ele não tem nenhuma. E esse é um problema sério, na minha opinião. Mas ele tem a largura, então a gente pode também dizer aqui, argumentar que era a qualidade do Correia contra o volume do cara. Na expansão de dorsais fica uma vantagem preocupante pro Ashkanani, porque ele tem uma vantagem de largura muito grande, é indiscutível, não tem jeito. E essa pose aqui, o que conta muito nela é a largura, é volume, menos detalhe. E aí é um problema porque ele tem ampla vantagem nessa pose aqui, ampla vantagem. Tríceps de lado, também eu acho que é um argumento para a gente pensar no Correia, pelas volume de pernas, controle de abdômen, tríceps e tudo mais. E aqui, vejam só, mais uma vez que a gente pode pensar numa vantagem grande para o Ashkanani em relação ao volume, porque reparem, olha só o grande dorsal, como que é muito grande em relação ao do Correia nessa pose. A coxa do Correia é muito mais cortada, muito mais condicionada, muito mais sólida. A dele não tem corte nenhum. Mas quando a gente pega volume de braço, volume aqui, aspecto em V, o cara tem um aspecto em V muito maior nesse caso e tem muito mais volume aqui. Nessa, eu até pus duas poses, a gente vê aqui, ó, eu pus essa onde ele está descendo para acentuar ainda mais isso. Agora fez uma sombrinha, olha o tanto de músculo que esse cara tem aqui. Olha o tanto de músculo que o Correia tem aqui. Então, isso pode ter levado os árbitros a darem a vitória para o árabe. Nessa pose muscular, o árabe é bem mais largo que o Correia.
traz muito mais músculo. Também é uma pose que eles buscam qualidade, cortes buscam, mas o volume manda muito nessa pose. E aí aqui acaba. Então, pessoal, o que eu digo, eu não estou de maneira nenhuma concordando com o resultado, eu não acho que ele devia ter vencido, mas também não posso dizer que foi roubo, não posso dizer que foi tão longe assim o resultado. Não foi próximo. E o que eu mostrei aqui foi uma tentativa de tentar mostrar para vocês como que os árbitros podem ter pensado para dar a vitória pro Ashkanani. E finalizando, tenho certeza que o Correia vai vencer um show, vai garantir vaga pro Olímpia e vai dar um pau nesses caras no Olímpia, que é quando importa. Então, torcendo por você, Correia. Obrigado a todos que assistiram, curtiram, compartilharam. É muito importante ter vocês aqui. Até a próxima.